Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Ricardo Arruda aqui ao vivo, o Papo Arruda. Para você que está chegando, vai curtindo, vai compartilhando. Nós estamos ao vivo aqui no nosso Facebook. Um abraço para você, um abraço para você que nos acompanha. Muito obrigado a você que gosta, você que curte aqui o nosso Papo Arruda, porque aqui tem opinião. Muito obrigado. Eu sou o jornalista Ricardo Arruda. Esta noite chuvosa, hoje é terça, dia 3 de novembro, vamos chegando, meu amigo, vamos chegando, minha amiga, Papo Arruda está no ar, sempre a gente se fala aqui ao vivo por volta das 7 da noite, sempre a gente se fala ao vivo por volta das 7 horas da noite, trazendo aqui muita notícia, muita informação, muito comentário, muita coisa boa. Eu sou Ricardo Arruda, jornalista, com muito prazer, com muita honra, e nós estamos aqui no Papo Arruda, tá? O Papo Arruda tem opinião, para você que nos acompanha, para você que está ligado. Lembrando que está chegando as eleições municipais, eu vou dizer uma coisa para você, vai vender teu voto não, hein? Pelo amor de Deus, não vá vender o seu voto não, voto não tem preço, voto tem consequência, então se você vender o seu voto, ontem eu até peguei aqui uma banana, lembra? Peguei o eleitor que vende o voto, ele ganha uma banana, porque o político não tem obrigação nenhuma com você. O político não tem obrigação nenhuma com você, porque se você for reclamar alguma coisa, se você for pedir alguma coisa, se você for exigir alguma coisa daquele político, ele vai dizer, eu paguei o seu voto, meu filho, eu paguei o seu voto, você está me exigindo o quê? Você está me cobrando o quê? Dignidade não tem preço não, meu amigo, minha amiga, dignidade não tem preço, então pelo amor de Deus, não venda seu voto não, sem falar que é crime, sem falar que pode dar multa e dar cadeia também, né? Pode dar multa e dar cadeia, tanto para o eleitor que vendeu o voto, quanto para o político que comprou o voto. Eu tenho comentado isso bastante na rádio, eu tenho falado muito na rádio isso, eu tenho comentado aqui no nosso Papo com a Arruda a importância de você respeitar este processo democrático que nós estamos vivenciando, né, das eleições municipais de 2020. Então, voto não tem preço, voto tem consequência, e as consequências são ruins. Falta de água, rua esburacada, uma educação de péssima qualidade, tá me entendendo? Uma saúde pública faltando médico, faltando medicamento, faltando remédio. Então, são consequências da compra de voto. Porque geralmente o político que compra voto, ele não tem proposta, ele não tem plano de governo, ele não tem projeto. O político ele não tem a competência de apresentar um plano de governo, ele não tem a competência de apresentar um projeto, ele vai comprar voto. Então eu estou pedindo para você, eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, não venda o seu voto. Vote com consciência, vote com tranquilidade, vote com responsabilidade, analise o plano de governo, pegue aí, meu amigo, pega aí, meu amigo, o plano de governo do candidato, analise, verifique, estude, leia, fale com seu pai, fale com a sua mãe, fale com seu tio, fale com a sua tia, seu avô, sua avó, converse com as pessoas. Converse com as pessoas. Tire uma ideia, debata o plano de governo do seu candidato, mas não venda. A sua dignidade não vale R$ 50, a sua dignidade não vale R$ 100, a sua dignidade não vale R$ 150. Voto não tem preço, voto tem consequência e as consequências são terríveis. As consequências são terríveis, eu volto a dizer, rua esburacada, rua suja, falta de água, falta de médico, falta de remédio, não tem preço, voto tem consequência. E detalhe, já tem algumas informações circulando de que tem gente pegando documento de eleitor. Que é isso, gente? Pegar documento de eleitor, você reter documento de eleitor, porque na eleição o título não é obrigatório, mas é importante você ter o título para você saber aonde você vai votar. Mas um documento oficial com foto, esse sim é obrigatório. Você tem que apresentar um documento oficial com foto. Já tem um zoom, dando conta que já tem pessoas que estão retendo documento de eleitor.
Ó, é o seguinte, eu vou pegar aqui um documento seu. Se a gente ganhar a eleição, você recebe o voto. Você recebe o pagamento pelo voto. Que isso? Gente, pelo amor de Deus. A sua dignidade vale R$ 50? A sua dignidade vale R$ 100? Por que o político quer perpetuar no poder? Por que ele quer o poder pelo poder? Ele não tem competência de olho no olho com o eleitor, não? Será que ele no olho com o eleitor e convenceu o eleitor a votar nele? Ele é tão ruim, ele é tão incompetente que ele tem que comprar voto? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Sabe? Isso é uma falta de respeito. É chamar o povo de bobo. É chamar o povo de palhaço. Então nós estamos na reta final da eleição. Temos que ficar atentos com relação à compra de voto. Hoje teve uma reunião na Polícia Civil. O Dr. Davis, que é o delegado da Polícia Civil, já publiquei a matéria no portal, tem um link aqui no Facebook. Ele já se reuniu com os candidatos a prefeito, os candidatos a vice. Semana que vem eu já sei de uma reunião na Polícia Militar com o Sargento Bento, comandante do destacamento da PM. O Roberto está de olho, a juíza, a doutora Tatiana, está de olho também, e a caneta do promotor é pesada, a caneta da juíza é pesada, e eles estão de olho, eles estão acompanhando, eles estão em cima do lance, porque é um absurdo. Volto a dizer, se o político é bom, ele não precisa comprar voto. Se o político tem competência, ele não precisa comprar voto. Se ele tem um bom plano de governo, ele não precisa comprar voto. Agora, se ele é incompetente, se ele é mentiroso, não cumpre o que prometeu, ele é ruim. Então ele tem que comprar voto para continuar no poder. E aí, eleitor, é a sua parte. O melhor lugar para a gente eliminar o mal político na urna. É na urna. Na urna é o melhor local para você eliminar aquele político ruim, aquele político incompetente, aquele político mentiroso, aquele político que te enganou, que prometeu, que não cumpriu, que a cidade ficou uma porcaria, que a cidade ficou uma zona, que você não viu melhoria nenhuma na cidade. O momento de você eliminar o político é na urna. Não vota nele. Não vota nele. Agora, vender o seu voto? Não. Pelo amor de Deus, não vai vender voto. As consequências são terríveis. As consequências são péssimas. As consequências são, meu Deus do céu. Não venda o seu voto. Ontem eu apresentei aqui uma banana. O eleitor que vende o voto, ele ganha uma banana do político. Daqui a 2 anos, você vendeu o seu voto. Daqui a 2 anos, você vai reclamar de um lixo na sua rua. Com que cara você vai chegar no prefeito para reclamar? Ele vai te olhar e falar, fulano, você votou em mim? Eu te paguei pelo voto. Eu te paguei pelo voto. Isso acontece. O eleitor não tem nem cara de chegar no prefeito eleito, porque o eleitor vendeu o voto. Com que moral que ele vai chegar para cobrar alguma coisa? É mais ou menos daquela pessoa que não paga IPTU. Aquela pessoa não tem moral nenhuma de chegar na prefeitura e reclamar de buraco na rua, da coleta de lixo, entendeu? Por quê? Você não paga IPTU, você não está em dia com o município, você não pode reclamar. Já uma pessoa que paga IPTU em dia, ela pode e deve reclamar. Então o eleitor que vende o voto, ele não pode reclamar de nada. E ele é culpado. E o eleitor que vende o voto, ele é culpado de tudo isso que acontece. Rua esburacada, problema no lixo, falta de médico, falta de remédio, escola horrível, educação, nota 0, e por aí vai. O eleitor é culpado, porque o eleitor colocou um péssimo político. O eleitor elegeu um péssimo político, porque o político que compra voto é que não tem proposta, não tem plano de governo. Então, eu tenho comentado na rádio sempre, todo dia eu tenho comentado na rádio. No Atrativa Notícia e também no jornalismo e no plantão. Aqui no Papo com Arruda, eu tenho comentado aqui sempre, todo dia também.
Volto a dizer, ontem eu peguei até uma banana aqui e falei aqui, ó, é isso aqui que o eleitor ganha quando ele vende o voto. Aí ele ganha uma banana do político. E as coisas mudaram muito. A vitória do Bolsonaro, a vitória do Zema, a vitória do deputado federal, doutor Frederico, foi um recado. O povo não tá bobo, o povo tá esperto. Não fica achando que o povo tá bobo, porque o povo não tá bobo não. Hein? Eu tô na rádio, a rádio é um canhão, a rádio tem uma audiência maravilhosa, eu ouço muita coisa na rádio dos ouvintes. Os ouvintes estão analisando o plano de governo, estão analisando proposta, os ouvintes estão analisando tudo. Os ouvintes estão analisando tudo. O eleitor não tá bobo, o eleitor tem conhecimento. O eleitor sabe diferenciar os candidatos. E aí a gente tem que esperar, dia 15, as eleições estão vindo aí, mas a Polícia Civil está de olho, a Polícia Militar está de olho, o Ministério Público está de olho, a Juíza também, e eu volto a falar daquele aplicativo Pardal. O Pardal, que é aquele aplicativo que você baixa aí na loja de aplicativos do seu smartphone, você pode baixar e denunciar. Cai na mesa do promotor a denúncia. A denúncia cai na mesa do promotor. O promotor fica vendo, ele dá uma olhada, vê se é uma coisa que dá para ser investigada, se realmente é uma denúncia coesa, o promotor vai em cima. Em 2016, na eleição de Barroso, teve uma denúncia de uma pessoa que colocou uma falsa pesquisa no Facebook. Teve a denúncia no Pardal, essa pessoa foi condenada a pagar uma multa de R$52 mil. Ela perdeu em Barroso, recorreu em BH, perdeu em BH, foi para Brasília no TSE e perdeu em Brasília. R$52 mil ela teve que pagar. Porque teve uma denúncia no Pardal, e ela publicou uma falsa pesquisa no Facebook, não pode, é crime, então teve esse problema. Então baixa aí o Pardal na loja de aplicativo do seu smartphone. Eu quero comentar sobre uma situação envolvendo também a Igreja Católica em Dores, a paróquia de Nossa Senhora das Dores. Nesse final de semana teve um problema relacionado a banheiro fechado. E eu tenho uma opinião sobre esse assunto, eu vou comentar com você já já. Mas antes, ó, Bazar Vander, meu amigo Chiquinho, lá não tem promoção, é vender barato mesmo. É só ligar no 1528 99971 1528, alô Chiquinho, alô Vander, obrigado pela companhia. Supermercado Dourense, rede super varejista, tem oferta, tem promoção, tem preço baixo e tem baita atendimento. Supermercado Dourense, rede super varejista. Arques Clínica Odontológica, na rua Francisco Maximiano da Silva, em frente ao Gervão Hotel. A Arques está cada dia melhor, tem uma equipe preparada para cuidar dos seus dentes, cuidar do seu sorriso. Doutora Tayane, Arques Clínica Odontológica. Tem a Magno Cred, meu amigo Maguinho, minha amiga Paula, você aposentado, você pensionista da Previdência, você quer fazer um empréstimo consignado, quer renovar, né, quer renegociar o seu empréstimo com a Previdência, então Magno Cred em Barroso, meu amigo Maguinho, minha amiga Paula, eu recomendo, eu assino embaixo. Nacif Presentes, a loja da minha amiga Sandra, tem muito bom gosto e o melhor atendimento, a Nacif Presentes, ao lado ali do prédio da Penha, já tem muita coisa bacana para o seu Natal, a loja da minha amiga Sandra, tá bom? Biscoiteria Mariano, tem agora um programa, né? Não vai ter prazo para terminar mais, o cartão Fidelidade Mariano. Exemplo, se você fizer 10 compras de R$15, preenchendo as 10 compras de R$15, a 11ª você não paga. A Biscoiteria Mariano tem variedade em rosca, biscoito, tem também, cada bolo, tem um bolo de prestígio que é delicioso, fica no Beco do Sete, ao lado da pizzaria do Pantera, é a Biscoiteria Mariana, eu recomendo, eu assino embaixo, o atendimento é nota 1000 e tem um plano Fidelidade lá da Biscoiteria Mariano, certo? Alto Posto Irmãos Ribeiro, minha amiga Rose e meu amigo Maurício, é o combustível e a gasolina mais barata da cidade e região. Vou dizer uma coisa para você, gasolina, etanol, óleo diesel, S10, fica no bairro do Lourenço, tá? Na rodovia de Dores a Prados, é muito fácil, a qualidade é SP. Minha amiga Rose e meu amigo Maurício, obrigado pela companhia. Em Prados tem a Drogaria Extra Popular. Pradense pagava caro de medicamento com preço de fralda. A Extra Popular são 3 lojas em São João, uma em Prados, perto da Casa Lotérica em Prados. O Pradense agora está economizando. Pradense agora está vendo mesmo
Neopradence agora está vendo preço baixo, atendimento maravilhoso, a Extra Popular na cidade de Prados, tá bom? É o seguinte, hoje na rádio, pela manhã, eu recebi uma reclamação de alguns ouvintes dizendo que voltaram as celebrações, as missas presenciais na paróquia de Nossa Senhora das Dores, os banheiros ficaram fechados. Eu recebi essa reclamação hoje na rádio pela manhã. E o jornalismo reza que nós devemos ouvir as duas partes. Primeiro eu recebi a reclamação das pessoas dizendo que os banheiros estavam fechados. Eu ouvi os meus amigos e amigas da paróquia de Nossa Senhora das Dores. E tem um decreto, uma norma do bispo Dom José Eudes, da Diocese de São João del Rei, decreto assinado do dia 5 de agosto. Ele reza que os banheiros e bebedouros devem estar fechados, com a missa voltando no horário com presença de pessoas. Em Dores, voltou nesse final de semana, máximo de 60 pessoas. Nós temos as duas missas aos sábados, às 6 e às 7h30 da noite. Temos as missas aos domingos, 8 e 10 da manhã, 6 e 7h30 da noite, lá na paróquia de Nossa Senhora das Dores. Então, máximo de 60 pessoas na paróquia por celebração. Tá. Então, algumas pessoas reclamaram que os banheiros ficaram fechados. Naquele documento assinado pelo bispo, do dia 5 de agosto de 2020, fala que os banheiros e bebedouros devem estar fechados. Realmente, uma pessoa assintomática que esteja com a Covid-19, pôr a mão no trinco de uma porta, usar o banheiro e sair, se vier alguém que não tenha doença, só de colocar a mão no trinco já pega a Covid-19. Por isso a importância de lavar as mãos. Por isso a importância do álcool em gel 70%. Eu tive a Covid-19. Quase morri. Foram 2 semanas terríveis na minha vida. Terríveis. Passei mal pra caramba. O organismo fica todo comprometido. No meu caso, eu tive pneumonia. A coisa foi violenta. Mas eu estou bem. Graças a Deus, obrigado Deus, eu venci a Covid. Mas nós tivemos em Dores 3 mortes por causa da doença. 3 mortes em Dores. Em Prados, nós tivemos 2 mortes. Em Barroso, 2. Então, quando o senhor bispo, Dom José Eudes, que é o chefe, vamos usar esse termo, é o chefe da diocese, é ele que comanda as 42 paróquias da Diocese de São João del Rei, são 42 paróquias. Quando o seu bispo dá uma ordem, quando ele assina um documento, principalmente nesse caso da pandemia, o bispo ele fez uma consulta às autoridades sanitárias. Não vem nada da cabeça do bispo. Certamente ele fez uma consulta às autoridades sanitárias antes de expedir o documento passando a ordem para as paróquias. A responsabilidade, não só dos católicos quanto dos evangélicos, é uma responsabilidade muito grande. Porque, de repente, se tiver uma pessoa, só uma, assintomática, contaminada numa celebração, ela contamina 50, 60 pessoas de uma vez só. Entendeu? E eu volto a dizer, eu tive Covid, eu fiquei 2 semanas internado, eu quase morri. A coisa de ar terrível. Balão de oxigênio, aquele negócio enfiado no nariz, incomoda pra caramba. Entendeu? Mas eu tava com falta de ar, não tava conseguindo respirar. Fiquei no balão de oxigênio. Então, quando o bispo toma uma decisão, ele consulta. Esse documento, inclusive, foi assinado pelo vigário-geral da diocese, o padre Geraldo Magela, que é meu conterrâneo, é barrosense. Gosto muito dele. Ele também assinou junto com o Dom José Eudes. Então essa polêmica toda de que o banheiro estava fechado, parece que uma pessoa fez até xixi na roupa, né, pela informação que eu recebi na rádio. Eu não disse nada na rádio, eu esperei, eu publiquei aqui no portal depois do almoço, porque antes o jornalismo reza, você tem que ouvir as duas partes. É o que eu fiz. Eu ouvi a reclamação e depois eu ouvi a diocese, a paróquia. E a paróquia tem um documento, assinado pelo bispo, de que é para fechar, é para manter fechado o banheiro, e até os bebedouros também, não é só os banheiros não. É para manter fechados os banheiros e também os bebedouros. Ô, gente, é uma situação muito complicada, porque se coloque no lugar da pessoa que está precisando
e o banheiro está fechado. Se coloque nesse lugar. Você imagina você não conseguir segurar e fazer xixi na roupa. É muito constrangedor, mas é muito constrangedor. É terrível isso. De repente você faz xixi na roupa, meu Deus, você fica com vergonha, você vai para casa. Você sai no meio do caminho. Se a missa estiver na metade, você sai na metade da missa. Sem falar aquele odor que fica, né? É muito constrangedor. Vamos, meu amigo, minha amiga, se coloque no lugar da pessoa que passou mal, que precisou urinar, não conseguiu e fez xixi na roupa. Tá, mas se coloque também no lugar do Padre João. Veio uma ordem do bispo. Ah, mas tem que ter bom senso. Até onde vai o bom senso quando o assunto é doença? Essa questão da Covid, a pandemia, está muito politizada. A gente sabe que a coisa virou política. A gente sabe que essa pandemia virou uma guerra política. Hoje está acontecendo nos Estados Unidos e o principal tema é a pandemia. Então hoje os americanos vão escolher, vão eleger simplesmente o homem mais poderoso do planeta. E o assunto Covid-19, pandemia, é o tema principal nos Estados Unidos. Enquanto o presidente Trump está dizendo que nós temos que encarar a pandemia, que nós temos que nos preocupar com a economia também, o Joe Biden está dizendo que não temos que ficar em casa. No Brasil a coisa está desse jeito. A oposição dizendo que fique em casa e o Bolsonaro dizendo, olha gente, temos que preocupar com a questão econômica. E a questão econômica, o preço nós já começamos a pagar. Está tudo muito caro, inflação aí é uma realidade, estão faltando produtos no mercado. Enfim, mas o assunto é esse. Então, se coloque no lugar da pessoa que precisou fazer um xixi e acabou fazendo xixi na roupa. Chega a ser humilhante isso. Chega a ser humilhante. É terrível, é terrível. Meu Deus do céu, uma coisa horrível, 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 horrível. Mas, a paróquia tem uma ordem, tem um decreto, tem um documento. É para manter fechado o bebedouro e é para manter fechado o banheiro. E aí? Como é que se resolve isso? Como é que se resolve isso? Eu, sinceramente, eu não tenho uma resposta. Eu não tenho uma resposta. Conheço o Padre João demais, desde quando ele era da paróquia em Barroso. Padre João, e agora está em Dores. Eu, sinceramente, eu não sei o que responder. Eu não tenho uma opinião formada relacionada a isso. Tem uma ordem. A ordem é manter banheiro fechado e bebedouro fechado. Tem a questão de algumas pessoas que realmente precisam usar o banheiro. Principalmente quem toma remédio de pressão. Pessoas que urinam demais, quem toma remédio de pressão. Então, eu não tenho uma opinião formada relacionada... É um assunto muito polêmico. Eu não tenho uma opinião formada, eu não sei nem direito o que comentar. Mas eu acho uma coisa. Isso não deve ir à missa. Já existe essa orientação. As missas em Dores são transmitidas pelo Facebook, pelo YouTube e pelas rádios. Elas transmitem ao vivo. Quando não tinha presença de ninguém, quando não tinha nada presencial, foi assim na pandemia. E agora que voltou, nesse primeiro final de semana, com o máximo de 60 pessoas por celebração, eu acho, na minha modesta opinião, e assim os médicos dizem, autoridades sanitárias dizem, que quem é do grupo de risco não deve ir. Não deve ir à missa. A pessoa que é hipertensa, a pessoa que é diabética, a pessoa que tem câncer, não deve ir. Não deve ir. A pessoa que tem pressão alta, aí eu digo, fique em casa. Acompanhe a missa pelo Facebook, pelo YouTube, pela rádio, para evitar maiores problemas. Então você tem um lado que é horrível, é chato, é terrível, se coloca, eu gosto muito de inverter. Se coloque no lugar dessa pessoa que precisou usar o banheiro, estava fechado e ela fez xixi na roupa. Se coloque no lugar dessa pessoa. Mas inverte. Se coloque no lugar do Padre João, quando chegou o documento, desde o dia 5 de agosto,
dizendo que é para manter os banheiros fechados e bebedouro fechado também, porque banheiro e bebedouro podem contaminar. Tem um poder altíssimo de contaminação da Covid-19. Se uma pessoa, volta a dizer, contaminada com a doença, pôr a mão no trinco do banheiro, abrir a porta, usar o banheiro, sair, se vier alguém que não está contaminado e põe a mão no trinco, pega a Covid-19. Pega. Tem umas pessoas que dão sorte, tem umas pessoas que têm a doença e não sentem nada. O Ratinho no SBT teve a Covid-19, ficou 2 semanas afastado, o Ratinho teve nada. O Ratinho não sentiu nada, ele ficou só em isolamento na casa dele. Eu quase morri, eu fiquei 2 semanas internado. Entendeu? Então o meu organismo reagiu diferente do organismo do Ratinho. E quantas pessoas já morreram no Brasil e no mundo vítima de Covid-19? Sabe? Então eu acho sim. Eu não tenho uma opinião formada com relação a isso. Eu não posso dar a minha opinião aqui, porque sinceramente eu não tenho, porque o bispo é o chefe, aspas, ele é o chefe. Quem comanda as 42 paróquias da diocese é o bispo. Tem os padres, mas os padres devem obediência ao bispo. Ponto. Como é que um padre vai contra uma ordem do bispo? Como é que faz? Você que trabalha, você que é funcionário de uma empresa, como é que você vai contra a ordem do chefe da sua empresa? Como é que faz? Ao mesmo tempo, você está na missa, deu vontade de fazer xixi, você não consegue segurar, vai no banheiro, está fechado, de repente, existem pessoas que não conseguem segurar mesmo. Existem pessoas que não conseguem segurar. Ainda mais quando a vontade vem muito forte, aí não adianta. E volto a dizer, chega a ser humilhante essa questão de fazer xixi na roupa. Isso aí, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Uma criança de, sei lá, 2, 3 anos, que não usa fralda mais, de vez em quando não consegue esperar, faz xixi na roupa, uma criança já fica daquele jeito, né? Constrangimento enorme. Imagine nós, adultos, nós que somos mais velhos, né? Passar por uma situação dessas. É humilhante. Então, nesse caso, eu não tenho opinião. E olha que eu gosto de falar e eu dou opinião. E olha que eu não tenho medo de cara feia, eu não tenho medo. Eu sou jornalista formado, credenciado. Eu tenho a minha credencial, MG09836JP. MG09836JP. Eu sou credenciado na FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, no Sindicato dos Jornalistas, que eu andei xingando o sindicato, mas eu precisei do sindicato, estou precisando do sindicato, eles estão me atendendo muito bem, uma assessoria jurídica fantástica, algumas questões que nós estamos analisando. Então é isso, sabe? Nessa situação, é muito difícil você apontar alguém. É muito difícil. Eu sem brincadeira, é uma situação que eu tenho opinião para tudo. Eu tenho opinião para tudo, mas nessa eu sinceramente não sei o que dizer. Essa, sinceramente, eu não sei o que dizer. Porque você tem uma ordem do chefe que, para tomar essa decisão, consultou autoridades sanitárias, o bispo, Dom José Eudes, ele consultou autoridades sanitárias. É igual aquela questão dos fogos que ele proibiu nas festas religiosas, foguete. Ele consultou médicos e bombeiros. Sabe disso? O bispo, para tomar aquela decisão, ele consultou bombeiros para ver a questão da segurança nos fogos de artifício. E ele consultou médicos, veterinários, a questão dos animais, a questão dos autistas, a questão dos idosos. Aí o bispo, depois de consultar as pessoas que entendem do assunto, ele achou por bem cortar fogos de artifício nas festas religiosas. Beleza. E agora, para esse decreto de volta à presença das pessoas nessa pandemia de Covid-19, ele consultou as autoridades sanitárias, não veio da cabeça dele. Além do que, nós temos a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB que dita as normas. A CNBB está em Brasília. Então ele também ouviu a CNBB e também as autoridades sanitárias.
E aí ele deu essa ordem, 5 de agosto desse ano, as paróquias devem fechar os banheiros e também os bebedouros pelo potencial risco de contaminação da Covid-19. Então, assim, difícil, né, pessoal? Sem brincadeira, viu? Sem brincadeira. Eu fiquei pensando à tarde hoje, o que eu vou dizer, o que eu vou comentar. Na rádio hoje eu não comentei, porque como mando jornalismo, assim que chegou a denúncia, eu precisei falar com alguém da paróquia, eu não consegui falar com ninguém da paróquia. Então eu fui conseguir falar com o pessoal da paróquia, era 2 horas da tarde hoje. Então eu publiquei a matéria depois que eu consegui falar com o pessoal da paróquia. Jornalismo é isso. Jornalismo não tem mistério, né? Você fala de A, fala de B, mas antes de publicar você tem que consultar A e tem que consultar B. Ponto. Isso é primordial, é o beabá. Primeiro dia de faculdade você aprende isso. Então, e é um assunto polêmico. É um assunto extremamente polêmico, é um assunto muito complicado esse, relacionado à pandemia de Covid-19. Então, pela primeira vez, eu não tenho condição de dar opinião. Primeiro que eu não sou médico. Segundo que eu tive a Covid-19 e eu sei o que a Covid faz no organismo. Eu tive a doença. Se você me perguntar, Ricardo, você teve a doença, sua opinião, eu falo, para mim não tem nem que voltar com a presença de pessoas durante a missa. Assim como as escolas em Minas só devem voltar o ano que vem depois que tiver vacina, na minha opinião, eu que tive Covid-19, eu diria que as missas só depois da vacina. Assim como o carnaval, só depois da vacina, Réveillon, Natal, acho que não tem que ter festa de Réveillon e não vai ter festa de Réveillon, sabe? Os eventos esportivos só depois da vacina. Eu falando porque eu já tive a doença e eu sei o que é a Covid-19. Mas, para debater esse assunto, Padre João tá certo, Padre João tá errado, ele seguiu ordem. Veio a ordem do documento dia 5 de agosto. Ponto. A questão na roupa é constrangedor? Demais. Horrível. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. A gente tem que se pôr no lugar dessa pessoa também, que é Jesus. Super. Se fosse comigo, sabe aquela história de se tiver um buraco, você enfia a cabeça no buraco? A história é essa. Se tiver um buraco, eu enfiava a cabeça no buraco. Se tiver jeito de sair voando, eu saía voando. Se tiver jeito de pular o muro, eu pulava o muro. Se fosse comigo. Então a gente tem que analisar esses 2 casos, a gente tem que analisar as 2 situações, e eu gosto muito de sempre inverter. Se coloque no lugar do padre que recebeu a ordem e tem a ordem do chefe. O chefe ouviu, veio a ordem da CNBB e de autoridades sanitárias, que entendem do assunto. E agora você tem a situação da pessoa que fez o xixi na roupa, que é extremamente constrangedor, é terrível isso, entendeu? Enfim, e olha que foi só o primeiro final de semana, com a volta presencial nas missas. Então, sinceramente, tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo, tem que ter o bom senso, tem que ter muita coisa. Agora, que de fato é um potencial transmissor de Covid, banheiro público, bebedouro, isso é um potencial, isso é potência. Se você for na Policlínica em Dores, a Policlínica em Dores, ela lacrou os bebedouros. Se você for no Hospital de Barroso, o Hospital de Barroso lacrou os bebedouros. O Hospital de Barroso está lacrado, a Policlínica de Dores está lacrado também, bebedouro público, onde muita gente vai matar a sede, então eles tinham lacrado, porque pelo potencial de contaminação. Entendeu? Então é uma situação assim complicada, é difícil, né? Você falar desse assunto assim, sem brincadeira, nos meus 17 anos de formado em jornalismo, é um assunto que eu sinceramente não consigo enxergar. Eu, sinceramente, porque tem os 2 lados, e os 2 lados são fortes. Tem um lado do empregado, que recebeu uma ordem, ele não pode ir contra, porque vai que tem um surto de Covid aí numa missa dessas. Vai que tem um surto de Covid, aí tem que fechar de novo. E aí a responsabilidade do padre, como é que fica? Entendeu? E a responsabilidade do padre. E tem a questão também da pessoa que passou, ficou apertada, fez xixi na roupa, que Jesus, Ave Maria, José. Forte abraço aí para essa pessoa, para essa família, o pessoal que fez contato na rádio hoje de manhã. Deixa eu falar aqui também
da Drogaria Farma Popular. Minha amiga Fernanda, vem aí uma promoção maravilhosa. Eu vou fazer sorteio nesse mês de novembro, tá completando um ano. A Farma Popular, na Avenida Governador Valadares, em frente ao Dourense Clube, tá? É só você ligar no 33 53 12 26, 999 14 12 26. Um forte abraço aí pra Farma Popular, minha amiga Fernanda. E nesse mês, amanhã eu vou falar aqui da promoção. Nós vamos sortear coisas boas, coisas bacanas aqui no Papo com a Tá ligado? Estamos ao vivo aqui no Facebook, Portal Dores de Campos, tem o nosso canal do YouTube, daqui a pouquinho esse vídeo vai estar lá no canal no YouTube, e tem também o nosso Instagram, Portal Dores de Campos, tem o www.portaldoresdecampos.com.br e o www.portaldoresdecampos.com. Obrigado, todo dia por volta das 7 horas da noite eu tô aqui ao vivo, trazendo, comentando, falando, a gente batendo esse papo legal, essa amizade gostosa que nós temos. Muita gente diz, cara, te ouço na rádio, obrigado, gente, todo dia 10h30 da manhã. Muita gente ouve o Atrativa Notícia, notícia de hora em hora. Primeira edição às 5 da manhã, última edição às 6 da noite. Tem o plantão e aqui no portal também nós estamos sempre... hoje eu já publiquei agora à tarde matéria, os candidatos a prefeito tiveram reunião na Delegacia de Polícia Civil. Tem matéria bacana do Duque de Caxias, alunos do Duque estão dando show. Hoje foi o Nicolas, entregou todos os patches, os cinco edições do patch, entregou tudo prontinho lá no Duque de Caxias. Parabéns a você, Nicolas. Semana passada uma aluna chamada Camila. Então o pessoal do Duque também se esforçando, tá vendo? São as coisas, as consequências dessa pandemia, não é? Não tem aula presencial. Como é que volta a escola com pandemia, com Covid-19? Não volta. Tem que ter vacina, velho. Enquanto isso, os alunos estão buscando, estão se adaptando a essa nova realidade, usando internet, usando smartphone, usando tudo isso, né? Então, essa é a minha opinião, tá? Muita gente comentando, muita gente falando. Na verdade, eu não tenho opinião, porque o Padre João cumpre ordem e a gente invertendo o jogo, colocando no lugar dessa pessoa que infelizmente foi fazer o xixi, estava fechado, fez xixi na roupa, enfim. Então, como é que faz? Como é que responde? Como é que comenta? Não tenho o que comentar, não tenho o que falar. Eu, sinceramente, não tenho o que falar, porque a decisão da igreja veio baseada na CNBB, que passou pela diocese, que consultou o Ministério da Saúde, que consultou as autoridades sanitárias, e agora, essa questão dessa pessoa. Agora, um conselho eu posso dar. Se você é do grupo de risco, não vá à missa presencial. Desculpa, mas eu tenho que falar. Se você é do grupo de risco, não vá à missa. Assista pelo Facebook, assista pelo YouTube, ouça pelo rádio, mas não vai. Gente, a coisa é séria. A pandemia não acabou, não. Estão voltando a fechar tudo. Inglaterra está fechando, Espanha está fechando, Itália está fechando, Portugal está fechando, Estados Unidos está tendo problema. E o Brasil, essa maldita eleição, ela fez com que as pessoas se esquecessem. As pessoas se esqueceram da pandemia no Brasil. A pandemia não. E a eleição fez com que as pessoas se esquecessem que nós estamos nessa pandemia. Muita gente não está nem mais. E não é desse jeito que funciona. Entendeu? Eu tenho brincado, eu tenho comentado e as pessoas têm me dado razão. A pandemia está de férias, ela volta dia 16, na hora que terminar a eleição. A minha preocupação é como que vai voltar isso aí. Como que vai voltar? Entendeu? Em Dores, 3 mortes. Em Barroso, 2. Em Prados, 2. A gente tem ouvido falar nada de Covid em Barroso, nada de Covid em Prados, nada de Covid em Dores. Barbacena, 20ª morte. Barbacena, lamentavelmente, confirmou a 20ª morte. Então, sem brincadeira, tem muita gente brincando, achando que a pandemia acabou. E a pandemia não acabou. E aí tem muita gente, parece que ela tirou férias. Dia 16, depois da eleição, esse aqui é o medo, né? Do que virá pela frente aí. Pessoal, o Papo com a Arruda está terminando. Obrigado pela companhia. Eu volto a qualquer momento no plantão. Amanhã, por volta das 7 horas da noite, eu volto aqui no Papo com a Arruda, porque aqui tem opinião, tá? Forte abraço para todo mundo. Obrigado pela companhia. Valeu mesmo. Estamos juntos e, voto não tem preço. Voto tem consequência. Esquece disso não, pelo amor de Deus. Vamos eliminar os maus políticos na urna, tá bom? Um abraço, gente. Boa noite. Tchau!